Boa tarde. Então, dando sequência aí ao tratativa, do método de volumes finitos, vamos no primeiro momento abordar apenas o termo difusivo, aí da equação de transporte, né? Então, o termo difusivo, a gente tem aqui o divergente num fluxo, aqui no caso definido por uma propriedade, um coeficiente de difusão, vezes o gradiente de uma função genérica φ. Né? Quando a gente lembra lá de temperatura, talvez fique um pouco mais fácil aí de assimilar. Né? Gradiente de temperatura vezes a condutividade, isso daí, fluxo de calor. Né? Então, aplicando o divergente, a gente faz o balanço desse fluxo de calor aí na região de interesse. Então, esse termo aqui, o termo difusivo, somado aí a um termo fonte igual a zero, é essa a primeira abordagem que teremos aí usando o método de volumes finitos. Então temos aí algumas premissas, né? Então regime permanente, problema puramente difusivo com termo fonte, gama sendo um coeficiente de difusão e f uma propriedade e φ uma propriedade genérica. Então a partir dessa equação, da equação de transporte considerando apenas difusão, quando a gente aplica, né, a integração em um determinado volume de controle, nós temos aí a integral sendo aplicada aos dois termos aí da equação. Né? Bom, o primeiro passo do método de volumes finitos a gente pode dividir em três grandes passos. O primeiro passo necessário aí é a discretização do domínio de cálculo. Né? E aqui nós iremos fazer a abordagem de uma modelagem simples unidimensional, onde um volume discreto, né, ele é representado aqui por um Δx, né, então na direção x, unidimensional, e nas direções y e z é considerado aí a unidade. Né? Então, um volume representado numa modelagem unidimensional, nós temos aqui o Δx e nas outras direções considera-se aí a unidade. Bom, então se a gente pensa num problema unidimensional, vamos pegar, por exemplo, uma barra, né, metálica aí, e é um meio contínuo. Né? Ao aplicarmos aí uma fonte de calor aqui do lado esquerdo dessa barra, nós temos aí uma distribuição de temperatura ao longo da barra. Né? O primeiro passo aqui é a discretização do domínio de cálculo. No nosso caso aqui, o domínio de cálculo é esse contorno da barra. Né? E ao aplicarmos a discretização desse domínio, a gente pega esse domínio e picota em pedaços. Aqui acabamos subdividindo em 5 volumes, né, o domínio de cálculo. E ao fazer isso, nós temos aqui algumas questões que acabam acompanhando essa discretização. Então, primeiramente, temos aqui um volume de controle, e dentro desse volume de controle, né, como temos agora um domínio discreto, não há variação de nenhuma propriedade dentro do volume. Né? Então, nós temos aqui dentro desse espaço do volume uma temperatura que é constante. Né? Mesma coisa para os demais volumes. Né? Não há variação de qualquer propriedade física dentro do volume. Né? E para termos uma referência, então sempre é adotado como sendo o centro do volume, né, a referência geométrica aí, aonde tem-se aí os valores de referência. Né? Uma nomenclatura padrão que temos em volumes finitos é que normalmente a gente acaba avaliando um volume num ponto P, aqui por exemplo, né, e para avaliar o que acontece quando a gente faz o balanço de energia nesse volume, onde temos aqui o P, é necessário conhecermos os vizinhos. Né? E aí a nomenclatura vem do inglês, né? East, aí de leste, e West de oeste, o W e o E maiúsculo. Né? Então, para os pontos, utilizamos aí as letras em maiúsculo.
Para as faces, estamos aqui avaliando esse terceiro volume, né? Para as faces, nós consideramos aí a letra minúscula, né? Então, o P, que possui interface com o volume E, né? Essa é a face minúsculo. A interface do volume P com W é a face W minúsculo, e assim sucessivamente. Uma questão de notação, né, a distância entre o ponto P maiúsculo e o ponto E maiúsculo é denotado por delta PE maiúsculo, e de maneira análoga, a distância de W a P é denotada por delta W maiúsculo P maiúsculo. As distâncias, vamos puxar no zoom aqui, as distâncias entre os pontos até a face aí são definidas, né, nomenclatura de maneira análoga, né, e aí atenção à letra, se ela é maiúscula ou minúscula. Por exemplo, do ponto P até a face E, né, a notação é delta P maiúsculo E minúsculo, né. Da face W até o ponto P, W minúsculo P maiúsculo. Bom, então, passado a discretização do domínio, né, a gente pega um domínio que é um meio contínuo, picota isso em pedaços, né, e a gente tem um domínio discretizado, né. Para um dado elemento volume P, né, para aplicarmos as leis de conservação, precisamos conhecer aí os vizinhos que têm essa notação W maiúsculo e E maiúsculo. Né. Bom, uma vez apresentado aí a questão da notação, né, então temos aqui a inserção de um ponto central para cada, quando avaliamos cada volume, né. Aqui foram coisas que já foram ditas, e temos aqui nada mais, nada menos do que a mesma figura, tá, que foi apresentada aí lá no Inkscape. Bom, esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é picotar, discretizar o domínio de cálculo, que é a famosa malha que o pessoal chama, né? Discretização do domínio de cálculo é um termo mais aí, assim, mais próximo aí do que a gente está acostumado no linguajar aí de volumes finitos, né? Passo 2, a gente passa a discretizar as equações, né? Então, para a gente aplicar aqui a equação de transporte, considerando difusão pura, a gente precisa já ter o domínio discretizado, né? Então, com base na discretização apresentada, né, nós vamos trabalhar aqui essa equação, né? Temos duas integrais de volume. A primeira, temos o divergente de um vetor. Sempre quando a gente tem uma integral de volume divergente de um vetor, na gradiente do vetor, nós podemos usar aí o teorema do divergente para transformar essa integral de volume em uma integral de área. Fazendo isso, né, então temos aqui integral em toda a superfície do volume de controle, né? O vetor aqui, que seria o fluxo, né, o termo difusível gradiente de φ, escalar normal dessa superfície de controle, né, de toda a área aí do volume de controle. E aí o termo-fonte continua a mesma coisa, né? Bom, então o que acontece aqui no nosso problema unidimensional? Essa área que nós temos, vou pegar a figura aqui, a área que nós temos nada mais é, deixa eu ver se eu tiro, aqui. Ficou meio ruinzinho da gente enxergar. Bom, então essa mesma figura discretizada, né? Lembrando que nos contornos nós temos aqui, por exemplo, a questão de
a condição de contorno. No caso aqui tem uma temperatura imposta, por exemplo, para x igual a zero, é uma temperatura imposta nesse contorno para x igual ao comprimento da barra. Né? Aqui nós... cadê os layers? Aqui. Aqui o que acontece? Se a gente tem um volume de controle, né, P, né, a área que se tem aqui no modelo unidimensional, nós temos dx aqui na direção x, né, em y e z é a unidade. Então a área é 1 por 1 aqui, tanto na face E quanto na face W. A questão é que a face E ela está apontando aqui, ela está alinhada com x, e a face W está no sentido oposto, né? Considerando aqui que o calor, né, que a propriedade aí, ela está difundindo, né, da esquerda para a direita, né? O que acontece? Aqui nós temos essa difusão alinhada com essa área, né? Então quando a gente faz o produto escalar, isso dá um valor positivo, e aqui o produto escalar da normal da área com fluxo aqui nos dá um valor negativo, né? Então por conta disso, essa figura não ficou muito legal não. Por conta disso, quando a gente resolve essa integral em toda a superfície, que no caso seria o W minúsculo e o E minúsculo, no problema unidimensional, nós temos essa integral aplicada na face E e na face W, né? Como temos aqui o produto escalar, por conta do que foi discutido, né, aparece aqui esse sinal de menos, né? A normal está no sentido oposto à direção do fluxo. Então, temos essa integral feita em toda a superfície E e também em toda a superfície W, que são as duas superfícies aí do problema unidimensional, somado ao termo fonte. Bom, ao realizarmos essa integral, né, a gente tem aqui que o resultado disso é a própria área em E, né, e todas essas propriedades avaliadas na face E. De maneira análoga, temos aqui o resultado para a face W. Né? Então, resumidamente, o que se tem, né, aqui, pensando em termos de equação de transporte, em leis de conservação, né, temos que o que na face E, isso aqui é o que sai, menos o que entra, mais o termo fonte, é igual a zero. Ou seja, o balanço energético nas faces mais o que é gerado dentro do volume tem que ser igual a zero. A grande questão que fica agora é como avaliar as propriedades nas paredes. Por quê? Porque dentro do volume de controle, né, nós temos um único valor aqui de propriedade. Por exemplo, o gama em P. Gama em P pode ser um valor e o gama em W outro valor. Agora, na interface entre os volumes, que são nas faces, essas propriedades elas não estão definidas, né? E aí, dependendo da forma como é feita a tratativa dessas propriedades nas faces, no caso aqui W e E, nós temos diferentes métodos aí para poder aplicar. Então, a solução mais simples que a gente tem é fazer uma média, né? Por exemplo, se eu quero saber qual que é aqui o coeficiente de difusão na face W, eu pego o quanto que ele vale em P, quanto que ele vale em W, somo dividido por 2. Né? Então, essa seria a forma mais simples, e essa aproximação linear é chamada aí de diferenças centrais. Né? Mesma coisa, mesmo raciocínio pode ser feito quando a gente vai calcular, por exemplo, o gradiente da propriedade φ aqui na face W. Né? A gente avalia quanto que é φ em P, quanto que é φ em W, o ΔX é a distância de W até P, e com isso, né, com essas duas diferenças, a gente tem a avaliação aí do gradiente por diferenças centrais.